alguém cair, eu vou dar um tempo aqui para recolocar as pessoas que caíram, tá? É normal que isso aconteça. Então, eu vou disponibilizar para vocês também o link dessas aulas para vocês assistirem quando houver necessidade. Beleza? Galera, então vamos lá. Olha só. O que eu trouxe aí para a gente? Primeiro, eu coloquei a ideia relacionada ao item e a Então, eu coloquei a ideia relacionada dos objetos de conhecimento do Enem como o primeiro ponto importante, tá? Então, eu coloquei aqui a questão relacionada a moléculas, células e tecidos, tudo bem? E coloquei a ideia da hereditariedade e diversidade da vida. Então, percebam, eu trouxe para um dia de discussão de exercício, olha o volume de informações que a gente vai trabalhar. É muita informação, é muita coisa, apenas trabalhando exercício. Então, a gente está trabalhando aí quase todo o campo que envolve citologia e que envolve genética. Trouxe a matriz de referência do Enem apenas como balizamento, mas para qualquer vestibular, a aula de hoje ela vai ser importante. Tudo bem? Então, vamos lá para a primeira questão, pessoal. Vamos logo de cara para a primeira questão. Olha o que ele diz. O espermatozoide fecunda o óvulo e forma uma célula única, denominada zigoto. Então, aqui existem algumas informações que a gente vai destacar. Veja, espermatozoide fecunda o óvulo e forma o que nós chamamos de zigoto. Tudo bem? O zigoto sofre várias clivagens, e vai formar a mórula. Em seguida, essa mórula evolui para a famosa blástula. A gente pode chamar para os mamíferos de blastocisto. Algumas pesquisas utilizam embriões para isolar células tronco nesse estágio, especialmente de blástula, tá? Porque apresentam potencial. Beleza, galera? Olha a quantidade de coisas que eu marquei. Por quê? Porque é claro que o item vai falar sobre célula-tronco, mas o meu objetivo nesse curso não é apenas pegar a questão que está sendo trabalhada, falar só de célula-tronco, pronto, vamos passar para a próxima. Por quê, galera? Sinceramente, para fazer isso, você não precisaria estar à noite aqui. Então, para que você esteja aqui à noite, para que amanhã vocês estejam comigo, para que vocês estejam comigo em qualquer evento que eu possa fazer, em qualquer evento que eu possa utilizar esse recurso, é fundamental que eu te dê coisas a mais para que você diga, putz, vale a pena estar ali, vale a pena estar assistindo a aula com o Marcos André. Então, eu trouxe aqui a nossa folhinha extra, a nossa folhinha de anotações que eu prometi para vocês. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui o número 1, mais para dizer que faz referência à primeira questão. Tudo bem? Só para dizer que faz referência à primeira questão. Então, eu vou colocar aqui primeira questão, tá? Para a gente começar a buscar aí as nossas anotações. Tudo bem? O que a gente vai discutir nessa primeira questão que a gente considera que seja importante na construção desse conteúdo aí. Galerinha, então vamos lá. Primeiro ponto que eu considero fundamental aí nesse caso. Ele trouxe tipos de células, correto? Ele trouxe tipos de células. Por quê? A gente pode afirmar com bastante convicção que quando ele fala em tipos de células, é interessante você relacionar que neste caso em particular, existirão dois tipos de células, correto? Existem as células haploides, existem as células haploides, que nós chamamos de células N, e que para a espécie humana apresentarão 46 cromossomos, apresentarão 23 cromossomos e automaticamente 23 moléculas de DNA. Essa é a característica marcante de qualquer célula haploide, correto? Apresenta 23 cromossomos e 23 moléculas de DNA. Então, ele trouxe isso
como uma informação que não é primordial para a resolução da questão, mas eu acho que é importante para a gente revisar, correto? Células haploides são células N com 23 cromossomos, 23 moléculas de DNA, beleza? Agora, quais são os exemplos clássicos de células haploides que nós conhecemos? Os exemplos clássicos correspondem aos gametas nos animais, tudo bem? E aí a gente vai chamar de espermatozoide e óvulo. Espermatozoide e óvulo. Correto? E os esporos. Lembra que quando a gente fala em esporos, eu tenho que pensar em vegetais, tá? Em algumas algas. Eu posso pensar também em fungos. São organismos que vão formar células reprodutivas haploides e podem estar associadas a processo, obviamente, de reprodução. Essas células haploides, eu até já dei um spoilerzinho, vão estar trabalhando com o mecanismo de reprodução. Aí vem um detalhezinho importante que eu acho que é fundamental a gente frisar, tá? Quando nós trabalhamos nos animais, a maioria das células haploides, ou as células haploides, vou colocar assim dessa maneira, as células haploides são originadas por uma divisão celular. São originadas por um tipo de divisão celular. Beleza? Vamos lá. Aí eu quero ir para o chat. Tá? Eu estou aqui com o meu chat aberto. Aí eu quero que você me responda, galera. Qual é a divisão celular? Qual é a divisão celular que origina células haploides? Aí eu estou trabalhando com os animais, a gente pode ser generalista aí nesse sentido. Qual é a divisão celular, pessoal? Qual seria o tipo de divisão celular responsável por originar essas células? Perfeito, galera. Então a gente tem aí a meiose como divisão celular responsável pela formação dessas células haploides. Tudo bem? Então, esse é um ponto que a gente já trabalhou e que eu considero isso uma forma interessante da gente revisar. Veja, o objetivo da aula é falar basicamente sobre conceitos genéticos. Mas quando eu trabalho a biologia, especialmente você que vai fazer vestibular fora do Enem, de outra perspectiva do Enem, que vai encontrar questões discursivas, a gente precisa ter argumento para convencer o cara que está ali corrigindo a nossa prova. Embora haja uma grade de correção, mas a gente precisa estar de acordo com aquela grade para não tirarem ponto da gente. Tudo bem? Então, nos animais, as células haploides são originadas por um tipo de divisão celular chamada de meiose. Eu não vou nem fechar nos animais, tá? Eu vou colocar nos organismos. Muito pequeno, é? Os organismos. Vamos lá, Rafa. Deixa eu ver se eu consigo. Show. Ficou bom agora? Deu uma melhorada, né? Boa, boa. Valeu, Rafa. Não tinha prestado atenção nisso, não. Fiz um teste muito rápido e não havia prestado atenção. Tá? Melhorou bastante, né? Fechou, ficou show de bola, ficou show de bola. Então, galera, vamos lá tomar cuidado. Nos organismos haploides, agora sim, as células haploides são originadas por um tipo de divisão celular, a meiose. Então, já colocamos aí algumas informações que são importantes. Tudo bem? Um outro ponto que a gente precisa discutir é justamente o processo de meiose no sentido da importância da meiose, né? Importância da meiose. E aí, sempre que a gente faz referência à importância da meiose, a resposta imediata, a resposta direta é a variabilidade genética, tá? É a variabilidade genética. Então, isso está bem claro para a gente quando relaciona meiose, relaciona com variabilidade genética. Então, esse é um ponto fundamental. Agora, galera, o que gera essa variabilidade? O que vai estar associado
a essa variabilidade genética. Isso é importante para vocês também. O que vai estar associado a essa variabilidade? Como eu estou falando da meiose, eu preciso identificar fenômenos meióticos que vão determinar esse aumento da variabilidade genética, correto? Fenômenos meióticos que vão determinar o aumento da variabilidade genética. Então, quais são esses fenômenos? O primeiro deles que nós precisamos citar é o famoso crossing over, também chamado de permutação. Crossing over ou permutação. Ele vai aumentar a variabilidade genética. E nós também temos a segregação independente dos cromossomos. Essa segregação independente dos cromossomos, essa migração independente dos cromossomos, está diretamente relacionada a uma etapa da divisão celular. E a etapa da divisão celular que nós trabalhamos com a segregação independente dos cromossomos seria qual, pessoal? Dá para você lembrar para mim? Qual é a etapa da meiose associada à segregação independente dos cromossomos? Digita aí para mim, qual seria? Anáfase. Boa, Julie. Anáfase. Mais precisamente a anáfase 1, porque a anáfase 1 é a migração de cromossomos homólogos para polos opostos. Migração de cromossomos homólogos para polos opostos. Eu vou trazer isso amanhã apenas, mas eu já posso perguntar para vocês neste exato momento. Quando há uma migração errada, quando os cromossomos que estão aos pares, esses pares não se separam, nós temos um erro importante chamado não disjunção cromossômica. Não disjunção cromossômica. E essa não disjunção cromossômica é a causa das síndromes, especialmente as aneuploidias, como síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Então, geralmente é aí nessa fase de anáfase 1, pode acontecer na anáfase 2 também, mas é na anáfase 1 que geralmente esses problemas eles vão acontecer. Então, veja, na questão identificamos tipos de células, falamos das células haploides, falamos como elas são originadas por meiose, falamos da importância da meiose na variabilidade genética. Aí um outro fator também interessante, porque ele trouxe a ideia de espermatozoide e óvulo. Então, qual seria um ponto importante aí, galera? Fecundação, tá? Fecundação. E por que a fecundação ela é importante? Porque ela restitui o número de cromossomos da espécie. Galera, olha só essa sacada. Então, aí vem a importância de nós termos uma divisão reducional. A importância da meiose. Por quê? Porque a partir do momento que o organismo é diploide e ele sofre meiose, ele vai originar células N. E aí cada uma dessas células N vai se juntar no processo de fecundação. E quando ocorre essa fecundação, restitui o número de cromossomos da espécie. Porém, vejam só, olha a situação que eu vou colocar para vocês. Há a restituição. Eu tenho óvulo com 23 cromossomos, tenho espermatozoide com 23 cromossomos, fecundou, originou o zigoto. Tudo bem? Fecundou, originou o zigoto. Então, o produto da fecundação está diretamente associado à formação do zigoto. O zigoto, por sua vez, já é uma célula 2N, é uma célula diploide. Galera, aí eu quero ver a tua resposta. Eu quero ver o teu posicionamento de resposta. Esse zigoto é idêntico aos parentais ou semelhante aos parentais? Idêntico ou semelhante, pessoal? Esse zigoto formado após a fecundação é idêntico aos parentais ou semelhante? Semelhante. Perfeito. Por que ele é semelhante? Porque ele tem metade da composição genética, do óvulo e metade da composição genética do espermatozoide, metade da composição genética do pai e metade da composição genética da mãe. Galera, fecundação, crossing over e segregação independente dos cromossomos é o que nós chamamos de recombinação gênica. Com certeza vocês já ouviram falar. Recombinação
recombinação gênica. Lá em evolução, isso é muito comum. O Enem já trouxe isso em prova. O que é a recombinação gênica? É quando você tem a somatória do crossing over, tudo bem? Do crossing over, mais a segregação independente, mais a fecundação, galera. Olha que interessante. E aí, o que isso vai resultar? O que isso vai resultar? Vai resultar no aumento da variabilidade genética. Aumento da variabilidade genética. Isso é importante para vocês. Aí eu faço a pergunta clássica que nesse momento me cabe. O tipo de reprodução no qual nós temos a participação de gametas é uma reprodução sexuada ou assexuada, galera? Participou gameta, é reprodução sexuada ou assexuada? Perfeito. Reprodução sexuada faz o que com a variabilidade genética? Aumenta ou diminui? Show. Então, se eu tenho que a variabilidade genética aumenta, quando nós comparamos reprodução sexuada versus reprodução assexuada, é muito mais vantajoso que você tenha métodos sexuados por conta do aumento da variabilidade genética. Perfeito, 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 show de bola aí a participação de vocês. Galerinha, vamos lá agora. Olha a pergunta que eu vou fazer, que ela é importante. Vamos puxar para a genética. Vamos puxar para a genética. Quando eu falo de fecundação, quando eu cito a ideia do crossing over, quando eu falo sobre o processo de união de gametas, quando eu falo lá na formação das células haploides, do processo de meiose, olha o que eu vou perguntar para vocês agora e quero ver a resposta, galera. Que tipo de característica, tecnicamente falando ou tradicionalmente falando, serão definidas quando ocorre o processo de fecundação? Que tipo de caracteres serão definidos? As características hereditárias ou características adquiridas? No momento da fecundação é definido que tipo de caráter? O hereditário ou adquirido, pessoal? Show, show de bola, show de bola. Então, quando eu falo em fecundação, eu falo justamente no processo a partir do qual são determinadas as características hereditárias. Tudo bem? É no momento da fecundação que são determinadas as características hereditárias. Então, quais são os fatores marcantes de qualquer caráter hereditário? É definido no momento da fecundação, é veiculado necessariamente por material genético e pode ser transmitido à descendência. Marcos, característica adquirida pode ser transmitida? Respondam para mim. Caráter adquirido pode ser transmitido? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Cuidado com a resposta. Pode ou não pode? Caráter adquirido pode ser transmitido? Gostei da resposta, Fernandinho. Depende. Depende. Tá? Depende. Por que a ideia do depende? Porque durante muito tempo a gente identificou que caráter adquirido somático não seria possível de ser transmitido. Então, se eu perco um braço, por exemplo, e eu venho a ter outro filho após a perda do meu braço, meu filho vai nascer com o braço normal. Isso é um caráter adquirido somático, correto? Mas características a nível molecular que são adquiridas, elas podem ser herdáveis. Aí nós não falamos mais em genética, nós já vamos falar em epigenética. Tudo bem? Epigenética. Então toma muito cuidado com essa pegada aí. Epigenética são traços adquiridos herdáveis, especialmente a nível molecular. Modificação de histona, modificação na expressão gênica, isso pode ser resultante da interação da célula com o meio e, diferentemente do que muitos pesquisadores acreditavam anteriormente, pode ser herdável. Veio daí a quase loucura, tá? Me perdoa, quase loucura de se falar em neolamarquismo, embora existam pessoas que ainda tentam argumentar por essa linha aí de raciocínio.
Beleza? Galerinha, também está bem claro tá bem claro na questão a ideia de desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário. Não sei o que eu fiz, devo ter feito alguma besteira. Desenvolvimento embrionário. Está bem claro na questão desenvolvimento embrionário. Então, quais são as etapas do desenvolvimento embrionário? Fecundação é a primeira etapa. Então, o nosso desenvolvimento embrionário inicia com o processo de fecundação. Depois da fecundação, forma o zigoto, ou célula-ovo. Tudo bem? O zigoto é formado. Em seguida, nós temos a formação de um estágio importante, que seria a mórula. Depois da mórula, nós temos a famosa gástrula. Depois da gástrula, nós temos a famosa neurula. E aí, de uma certa maneira, o nosso desenvolvimento embrionário, para muitos autores, né, efetivamente, desenvolvimento embrionário se encerra aqui. Tudo bem? Galera, a gente tem que tomar muito cuidado ao falar de desenvolvimento embrionário. Quando falamos em divisões celulares, são sucessivas mitoses. São sucessivas divisões mitóticas. E qual é a importância, na verdade, de você ter essas sucessivas divisões mitóticas? É que você vai manter aquele tipo de célula. Tudo bem? Porque a mitose, como você sabe, ela vai originar células geneticamente idênticas. Então, a partir do momento que o zigoto é formado e nós temos sucessivas mitoses, aquele patrimônio genético determinado na fecundação ele vai ser mantido. Então, tecnicamente falando e teoricamente afirmando, todas as nossas células seriam geneticamente idênticas, porque todas elas surgiram ou vão se desenvolvendo por meio de mitose. Eu disse teoricamente, porque depois a gente vai conversar algumas particularidades. Agora, ao longo desse processo, é importante nós também frisarmos que há a formação de tecidos, né? Que há a formação de tecidos. Posteriormente, a formação de órgãos. Aonde eu quero chegar nessa discussão, galerinha? Quando falamos em estágios de desenvolvimento embrionário, quando falamos em histogênese, quando falamos em desenvolvimento de um indivíduo, seja do ponto de vista genético ou epigenético, não interessa, nós vamos falar de um evento importantíssimo. E qual é o evento importantíssimo que nós vamos falar? A diferenciação celular. Galera, a gente precisa falar de diferenciação celular. Diferenciação celular é a especialização celular. Como o próprio nome sugere, as células vão ficando cada vez mais especializadas. Aí vem pergunta selada de prova. O que leva à diferenciação celular? O padrão de expressão gênica. Galera, eu não quero que você diga que uma célula da tua pele tem genes diferentes, por exemplo, tem diferença genética comparado com a célula do teu rim. É claro que não há diferença genética entre elas. Elas são geneticamente iguais. Mas, Marcos, por que elas são geneticamente iguais? Porque elas são originadas por sucessivas divisões, o quê? Mitóticas. Elas são formadas por processo, o quê? De diferenciação celular. Então, do ponto de vista genético, elas são idênticas. Elas são idênticas. Do ponto de vista genético, elas são idênticas. Mas por que elas são diferentes? Pelos genes que se expressam. O DNA da célula da pele é o mesmo DNA da célula do rim, mas o gene do rim é diferente que está se expressando comparado com o gene da célula da tua pele. É justamente essa diferença na expressão gênica que leva à diferenciação celular. E aí, nesse contexto, a gente precisa falar justamente sobre o tema que está sendo abordado na questão. Por quê? Porque na questão ele está afirmando que em blástula é uma etapa do desenvolvimento embrionário importantíssima, porque é nessa fase que podem ser obtidas as famosas células-tronco embrionárias, ou stem cell, tá? Célula-tronco embrionária. O que é uma célula-tronco embrionária, galera?
é uma célula praticamente desligada geneticamente. Ela é importante, ela é essencial justamente no tratamento de doenças. Esse tratamento de doenças ou de algum tipo de acidente, perdão, está diretamente relacionado à sua capacidade. A capacidade que essas células têm de diferenciação. Poxa, Marcos, eu já vi isso em várias questões e sempre tenho dificuldade. O que é capacidade de diferenciação? É capacidade de especialização celular. Tudo bem? É a capacidade de formar tecidos específicos. Galera, não tem como o cara te cobrar alguma coisa diferente disso, brother. Não tem como. Se ele colocar alguma coisa na tua prova referente à célula-tronco, ele vem nisso. Então, a célula-tronco, hoje em dia, é basicamente obtida em blástula, tá? Que é a fase de blastocisto. São as células-tronco embrionárias, tudo bem? Utilizado no tratamento de doenças. Aí eu vou colocar que o tratamento de doenças com utilização de células é o que nós chamamos de terapia celular, tudo bem? E porque essas células são muito utilizadas em função da sua capacidade de diferenciação. É isso aqui o posicionamento de resposta. Capacidade de diferenciação. E essa capacidade de diferenciação dessas células é muito importante, por isso que elas são chamadas de pluripotentes. Pluripotente. Marcos, eu sempre tenho dificuldade. O que seria totipotente? O zigoto é totipotente, porque o zigoto vai formar qualquer tipo de célula que você possa imaginar. Tudo bem? Quando você chega já na fase de blástula, especialmente do blastocisto, que você tem o embrioblasto, e é daí que você tira o embrião, a célula-tronco, já houve processos, já aconteceram processos de diferenciação. Elas são fantásticas para o tratamento, mas a capacidade de diferenciação delas é menor, por exemplo, do que o próprio zigoto. Compreende? Ela é menor do que o próprio zigoto. Então, essa particularidade tem que ser levada em consideração. Então, essas células são pluripotentes, são especiais no tratamento de determinadas doenças, pela sua capacidade de diferenciação. Galerinha, muita coisa a gente conversou, tudo bem? E, obviamente, a alternativa correta dessa questão, pessoal, qual seria? Diga aí para mim, qual seria a letra correta dessa questão? Olha a expressão. Ó, aqui está a pegadinha. Como não é item do Enem, fiquem atentos, ó. Pluripotente perfeito. Olha o que ele está dizendo. Sacou? Então ele está dizendo que é pluripotente, legal. Tendo potencial mais restrito de diferenciação, mais restrito que a diferenciação de multipotentes, não. Ele é uma capacidade mais ampla. E a letra correta nesse caso é a letra D de dado. Galera, olha a quantidade de informação que a gente tirou de uma questão só, velho. Seriam multipotentes, tá? Seriam multipotentes aí, Barba. Porque a capacidade de diferenciação dessas células, ela é menor. Elas são muito utilizadas para a obtenção de células do tecido sanguíneo, seja a linhagem mieloide, principalmente, como glóbulos sanguíneos. Então, a capacidade de diferenciação delas é menor. Então, a gente diz que elas são multipotentes. Tudo bem? Olha a quantidade de informação. Gêmeos univitelinos possuem expressão gênica diferente? Podem possuir, Zuma. Podem possuir, não é uma situação obrigatória, tá? Os gêmeos univitelinos, eles podem ter determinadas características diferenciadas. O que vai determinar essa diferença na expressão das características é o meio ambiente. Lembra que o meio ambiente influencia diretamente na manifestação de um determinado caráter. Quando a gente fala fenótipo, o que seria o fenótipo? É a expressão de um gene numa dada condição ambiental. Isso é o fenótipo. Então, eu posso ter gêmeos que são geneticamente idênticos, mas submetidos a condições ambientais diferentes.
então eles podem apresentar características e expressões gênicas também diferentes. Deu para acompanhar, Zuma? Beleza. Show de bola. Aí vem aquela situação que eu sempre comento, né? Quando a pessoa diz assim, ah, mas aula de exercício é só para fazer exercício. Olha aí a quantidade de coisa que a gente discutiu, cara. Olha a quantidade de informação que a gente discutiu. Vamos lá. Questão pancada da FUVEST. Um paciente com câncer sanguíneo, que é um tipo de linfoma, infectado por HIV, fez quimioterapia e recebeu um transplante de célula-tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Então vamos lá. Primeiro ele tem um câncer, beleza? E está infectado por HIV. Fez o processo quimioterápico e recebeu o transplante de célula-tronco. Esse doador é resistente ao HIV. Tá? Como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram neste paciente. O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. CCR5. Esse é o receptor mais utilizado para que o HIV possa entrar na célula. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem 2 cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Tá? Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem 2 cópias mutadas do gene CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo que costumam ser infectadas, como é o caso dos linfócitos. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV. A terapia celular que o texto se refere. A terapia celular que o texto se refere. Então, ele está trabalhando com esse tipo de terapia. O que você tem aí? Várias informações que elas podem ser analisadas e que a gente pode revisar aí vários conceitos que são importantes. Tudo bem? Vamos primeiro falar um pouquinho de HIV. Quando você fala de HIV, é a famosa síndrome da imunodeficiência. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome da imunodeficiência adquirida, levando em consideração o seguinte, pessoal, o HIV causa, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a famosa SIDA. Toma muito cuidado com isso. A gente não pode falar que todo portador do HIV tenha AIDS, tá? A gente pode falar que existem indivíduos que são portadores do HIV e indivíduos que têm a AIDS. A AIDS é a manifestação clínica, correto? Então, só tome cuidado com isso. Por isso que é importante levar em consideração que o HIV causa a síndrome da imunodeficiência adquirida. Fechou? Então, isso aí é um ponto importante. Quando a gente fala de HIV, eu sempre gosto de fazer esse tipo de comentário, porque eu acho que ele é importante para a gente, já que é aula de exercício, de revisão, eu acho sempre oportuno falar, tá? A gente tem que pensar o seguinte, o HIV, ele é um vírus, digita aí para mim, pessoal, o HIV é um vírus de DNA ou de RNA? Manifestação clínica é a manifestação da doença, Bárbara. Boa, boa. Vírus de RNA, tá? Ele apresenta 2 moléculas. Beleza? 2 moléculas de RNA. É um vírus de RNA. Ele é envelopado, ou seja, ele apresenta o capsídeo e o capsídeo está no interior do envelope. Tudo bem? Quando a gente faz referência a esse vírus, não esqueçam de uma característica importantíssima. Ele é um retrovírus. Se ele é um retrovírus, significa dizer que ele tem uma enzima, né? E qual é o nome da enzima que ele apresenta? Transcriptase reversa. Transcriptase reversa.
Qual é a liga aí dessa transcriptase reversa? A transcriptase reversa, ela é capaz de pegar o RNA viral e converter em DNA, que eu vou chamar de DNA viral. É isso que a transcriptase reversa vai fazer. Vai pegar o RNA e vai converter em DNA. Beleza? Então toma muito cuidado com a ideia do HIV, é o vírus de RNA com duas moléculas de RNA, apresenta envelope, é um retrovírus, pois tem a enzima chamada transcriptase reversa. Então tudo isso já é tema recorrente em prova, é batido em prova, é comum essas questões abordando aí um pouquinho de estrutura do HIV, tá? Então acho importante, sempre que possível, quando eu me deparo com alguma questão aonde a gente pode explorar um pouquinho, é fundamental que a gente entre nessa discussão aí. Tudo bem? Aí qual é a sacada, galera? Vamos ficar atentos em um ponto que ele é importante nesse cenário. O HIV, ele também tem algumas enzimas, tá? Eu vou colocar aqui dessa forma, enzimas, que elas são interessantes da gente discutir, tá? Quais são as enzimas presentes no HIV? Nós temos a transcriptase reversa, desculpa estar aí sendo repetitivo, transcriptase reversa. Nós temos a integrase. O que a integrase vai fazer? Vai pegar o DNA viral e vai somar e vai grudar no DNA da célula. Hein? E ela tem também a protease. A protease, pessoal, na verdade é uma enzima que forma proteínas virais. Ela ajusta as proteínas virais. Aí tem um detalhe que eu considero importante para vocês. Lembra que qualquer vírus é um parasita intracelular obrigatório. Qualquer vírus é parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa entrar na célula para que ele possa se multiplicar. Correto? Então, o tratamento né, contra o HIV, ele é feito por um conjunto de medicamentos que formam os coquetéis antirretrovirais. Tudo bem? Coquetel antirretrovirais. Beleza? É isso que você tem aí o tratamento contra o HIV. Nesses coquetéis, o que nós vamos encontrar, pessoal? Nesses coquetéis, o que nós vamos encontrar? Inibidores da protease. Inibidores da protease. Inibidores da transcriptase. Correto? Inibidores da integrase. Então, você tem aí vários princípios medicamentosos que vão agir sobre as enzimas do HIV. Assim como também você tem inibidores que vão impedir a ligação do vírus com a célula-alvo. Então, você percebe que o tratamento ele é eficiente. Hoje em dia, pessoal, segundo pesquisadores, as pessoas elas podem ser portadoras do HIV, podem ter uma vida relativamente normal, com as restrições impostas por qualquer doença, e vir a óbito por outra causa mortes que não tem absolutamente nada a ver com a AIDS ou com o HIV. Por quê? Porque os medicamentos, eles são bem estabelecidos. É claro que não há cura efetiva, mas você consegue, de uma certa maneira, fazer o tratamento adequado para que esse indivíduo não venha a manifestar drasticamente a doença. Tudo bem? Então, toma muito cuidado aí com os coquetéis antirretrovirais. Beleza? Atenção para esse detalhezinho importante. Um outro ponto que é fundamental é que esse vírus tem elevada capacidade de mutação. E essa elevada capacidade de mutação dificulta o desenvolvimento de vacina. Então, sempre que o cara trouxer a ideia do porquê algumas doenças virais têm dificuldade em a gente obter uma vacina que seja eficiente, a tua resposta é elevada taxa de mutação. Isso está associado, por exemplo, ao vírus da gripe. Você pode trabalhar com o vírus da gripe nessa perspectiva que está perfeito. Tudo bem? Outras doenças virais também têm as mesmas características.
Então, atenção para esse detalhezinho aí, que é importante para vocês. Galera, mais uma vez, cara, eu trouxe tudo para vocês que faz referência a HIV em termos de prova de vestibular. Então, cara, se ele trouxer alguma questão, ele não vai fugir muito disso aí que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Então, só toma cuidado com essas possibilidades aí de cobrança. Então, já falamos de HIV, correto? Eu vou falar de câncer um pouquinho, tá? Pelo fato de estar aí no item, né? Aí na questão. Câncer é uma proliferação celular descontrolada, tudo bem? A gente pode dizer que são mitoses descontroladas, correto? E a causa do câncer estão associadas a mutações, isso é um fator bem recorrente, e também fatores epigenéticos. Então, na literatura, há muitos tipos de tumores que não são decorrentes obrigatoriamente por uma mutação, mas sim pela interação da célula com fatores ambientais, determinando assim o que nós chamamos de mecanismos epigenéticos. Então, o câncer é uma proliferação celular descontrolada, surge por conta de mitoses descontroladas, que são causadas ou por mutações ou, às vezes, por fatores epigenéticos, correto? São os dois temas que ele abordou aí na prova. Galera, aí na questão. O que ele trouxe também de informação que a gente considera útil? O HIV, ele utiliza um receptor, né? Ele utiliza um receptor, que é o receptor CCR5, tudo bem? Utiliza o receptor CCR5 para entrar na célula. Lembra que a interação, aí eu quero ver a resposta de vocês. Digita aí para mim. A interação ou a ação do vírus é uma ação aleatória ou específica, pessoal? O vírus tem uma ação aleatória ou específica? Altamente específica. Altamente específica. Tudo bem? O vírus tem uma ação altamente específica. A especificidade da ação viral depende justamente do receptor. Então, o vírus tem proteína na sua célula que vai interagir com esse receptor, proteína no seu envoltório, que vai interagir com o receptor da célula e assim ele vai ser internalizado. Aí a pergunta é simples. Se a célula não tem um receptor, o vírus entra? Se a célula não tem um receptor, o vírus entra? Não. Então, matamos a questão. É isso que você precisa entender. O cara trouxe terapia celular, correto? Ele trouxe célula-tronco. Por que ele trouxe célula-tronco? Pela capacidade de diferenciação dessa célula. Beleza. Mas ele trouxe célula-tronco de um indivíduo que é resistente ao HIV. Mas por que esse indivíduo é resistente ao HIV? Pelo fato de ele ter uma mutação específica que não produz o receptor CCR5. Então, o cara é portador do HIV, tem um tipo de linfoma, correto? Ele recebe a transferência de célula-tronco. Ele recebeu a célula-tronco de um doador que é resistente ao HIV e, consequentemente, é uma célula saudável. Então, por que ele é resistente ao HIV? Porque ele é portador de uma mutação que impede a produção do receptor. Então, qual foi o resultado encontrado? Ele, além de ter tido a regressão do tumor, ele também teve a questão associada à infecção pelo HIV. Tudo bem? Galera, então qual é a sacada? Olha a letra A. Permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possuam células resistentes ao HIV. Está errado isso. Por quê? Porque para que ele pudesse transferir essa célula, automaticamente ele teria, ou melhor dizendo, essa mutação do receptor, ele teria que ter essa mutação no seu patrimônio genético. Compreende? Ele só fez uma mudança no tecido específico. Ele só fez uma mudança na célula-alvo. Então, automaticamente, ele não mudou toda a essência genética dele. Então, por isso, ele pode ser curado, ele pode ter baixa resistência ou baixa infecção pelo HIV, mas ele não transmitirá essa característica.
Esse é o erro da letra A. Vamos para a letra C de casa. Promoveu mutação no gene CCR5. Não, ele fez uma terapia celular. Não houve aí a promoção de uma mutação, não houve essa influência. Gerou novos alelos mutantes, não gerou mutação. Confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção é dominante. Não, ele não é dominante, ele é recessivo. Ele é recessivo. Por que ele é recessivo, Marcos? Porque ele tem duas cópias. Duas cópias. Então, todo gene recessivo é aquele que se manifesta em dose dupla. Então, a letra correta é a B de bola. Olha o que diz a letra B. Possibilitou a produção, pelas células sanguíneas do paciente após o transplante, de receptores aos quais o vírus não vai se ligar. Por quê? Porque ele recebeu duas cópias mutantes na célula que ele estava trabalhando. Ou seja, ele recebeu células da medula óssea que havia a mutação, impossibilitando a produção do receptor para o vírus entrar. Então, por isso que, além de regredir o câncer, ele aumentou a resistência frente ao HIV. Galera, alguma dúvida? Sim, é raro. Essas mutações elas não são tão comuns. Existem pessoas que são estudadas só para isso, tá? Só para identificar essa mutação. E de que maneira, de repente, poderia ser utilizado o material genético que ela tem para que outras pessoas pudessem vir a adquirir essa resistência. Professor? Sou eu. Na parte que ele fala que ele tem duas cópias, se ele tivesse recebido só uma parte das células da CD4 iam ter esse alelo mutante, uma parte não, como... Vamos lá. Como ele está dizendo que a resistência ao HIV é recessivo, para manifestar tem que ter as duas cópias, entende? Então, se ele receber apenas, vamos supor, se a célula do doador tiver apenas uma cópia do alelo mutante, provavelmente ele vai ter ainda a capacidade de se infectar, e aí não teria o resultado que ele está apresentando. Porque qual é a ideia da cópia que ele apresentou? Vamos supor, o cara que é resistente ao HIV é azinho. Vamos colocar a linguagem da genética clássica, azinho. O cara que não é resistente é azão ou azinho. O que é o azinho? Tem uma cópia só do gene. Então, ele determinou aí no enunciado que para ter a resistência ao HIV, ele precisa ter duas cópias. Compreendeu? Precisa ser azinho. Então, caso ele tivesse apenas uma cópia do alelo, dependendo do alelo que está ao lado dele, ele poderia, mesmo assim, adquirir o HIV. Deu para acompanhar o raciocínio? Eu não vi quem abriu o microfone. Mas consegui me fazer entender nessa questão? Pô, Fernando? Beleza, Fernando. Em 1997, pesquisadores criaram Polly, uma ovelha contendo o gene humano F9, responsável pela produção do fator 9 de coagulação e vital para indivíduos com hemofilia. Polly, assim como a famosa ovelha Dolly, foi gerada a partir da fusão de um óvulo anucleado com um fibroblasto fetal cultivado em laboratório, no qual o gene F9 foi previamente introduzido em seu genoma. De acordo com o texto, a ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com um tipo de célula, submetido a uma técnica. Vamos lá, vamos analisar aqui, tem várias coisas para a gente discutir aí na terceira questão. Beleza? Vou colocar até aqui, ó, pessoas deficientes de CCR5 aqui, né? São resistentes à infecção. Agora vamos trabalhar a terceira questão. Tem muita coisa na terceira questão, galera. Muita coisa.
Primeiro ponto que a gente chama a atenção na terceira questão é quando ele fala, tá, que uma ovelha tem um gene humano. Tudo bem? Uma ovelha tem um gene humano. Então, significa dizer que, nesse caso, ele está falando de quê, galera? Ele está falando de transgênicos. Transgênicos. O que são organismos transgênicos? São organismos geneticamente modificados, tudo bem? Que recebem e expressam genes de outras espécies. Isso é um organismo transgênico. É um organismo geneticamente modificado que recebe e expressa um gene de uma outra espécie. Então, a ovelha tem um gene F9 que está associado a um quadro clínico chamado de hemofilia. Beleza. Qual é a sacada agora aí? Acompanhe o meu raciocínio. O que é a hemofilia? Hemofilia é uma doença genética associada à incapacidade de coagulação sanguínea. Então, portadores da hemofilia sofrem com hemorragias, especialmente hemorragias internas. Agora tem um detalhezinho para tu ficares tranquilo. A hemofilia é uma herança ligada ao sexo excessiva. Beleza? Poxa, Marcos, o que é uma herança ligada ao sexo? Gene localizado no cromossomo X. A região não homóloga de Y. Então, significa dizer que o gene da hemofilia é específico do cromossomo X. Só está localizado neste cromossomo. E automaticamente, por isso que eu coloquei a ideia da região não homóloga. Então você tem que tomar muito cuidado, porque como é um gene que está localizado no cromossomo X, a hemofilia vai estar presente tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Embora a gente saiba que a frequência da hemofilia no sexo masculino é muito maior que no sexo feminino. Porque há uma baixa frequência de mulheres verdadeiramente hemofílicas? Porque para a mulher ser hemofílica, ela precisa ser XHzinho, XHzinho. Aí eu quero ver a tua resposta, tá? A hemofilia é um caráter hereditário ou adquirido, pessoal? Digita aí para mim. Hemofilia é um caráter hereditário ou adquirido? Show de bola. Então, se eu digo que a mulher hemofílica é XHzinho, XHzinho, um X ela recebeu do pai e o outro X ela recebeu da mãe. Concorda comigo? Eu já disse que ela é recessiva, mas um X ela recebeu do pai. Então, o pai é XHzinho Y. Então, digita aí para mim. Se o pai é XHzinho Y, obrigatoriamente o pai vai ser normal ou afetado, pessoal? O pai vai ser normal ou afetado? Show de bola. Então, qual é a sacada? Qual é a sacada? Uma mulher hemofílica, obrigatoriamente tem um pai hemofílico. Uma mulher hemofílica, obrigatoriamente tem um pai hemofílico. Fechou isso comigo? É um acordo entre a gente. Uma mulher hemofílica, obrigatoriamente tem pai hemofílico. Agora, se uma mulher hemofílica pretende ter filhos, vamos supor que seja possível por vias que não as vias normais, pela situação associada à hemorragia que essa mulher vai ter, acompanhe o meu raciocínio. Se uma mulher hemofílica pretende ter filhos, obrigatoriamente, todos os filhos do sexo masculino dessa mulher serão igualmente hemofílicos. Tudo bem? Ficou atento aí para essa particularidade? Uma mulher hemofílica tem pai hemofílico e 100% dos seus filhos homens serão também hemofílicos. Isso serve para qualquer herança ligada ao sexo recessiva. Qual é a mais comum numa situação como essa? Daltonismo. Ah, Marcos, então, se uma mulher é daltônica, o seu pai é daltônico, certo? E se ela tiver um filho do sexo masculino, será daltônico, certo? É a mesma relação. Então, só fiquem atentos para as heranças ligadas ao sexo recessivas por algumas particularidades
que a gente vai colocar agora, tá? Vamos lá para algumas particularidades com relação à herança ligada ao sexo recessiva. Beleza? Então, vou colocar aqui, galera. Olha só. Observação. Aí eu estou trabalhando com qualquer herança ligada ao sexo recessiva. Qualquer uma delas. Tudo bem? Casal normal poderá ter descendentes afetados, desde que sejam do sexo masculino. Tudo bem? Então, essa é a primeira observação, tá? Então, diferentemente do que acontece com herança autossômica, o que é uma herança autossômica? É aquela onde não há relação com o cromossomo sexual. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Então, nas heranças autossômicas, um casal normal, ele pode ter um menino ou uma menina afetada, sem problema nenhum, tudo bem? Para as heranças ligadas ao sexo, especialmente recessiva, um casal normal pode ter crianças afetadas? Podem, desde que elas sejam do sexo masculino. Essa é a primeira observação. Qual seria a nossa observação de número 2? Qual seria a nossa observação de número 2? Mulher afetada tem pai afetado e transmite esse caráter para 100% dos seus filhos. Aí eu estou utilizando a ideia da designação de gênero mesmo, tá? Sexo masculino. Vou colocar aqui entre parênteses. Essa é a nossa segunda observação. E isso eu estou trabalhando para heranças ligadas ao sexo recessiva. Herança ligada ao sexo recessiva. Tudo bem? Então toma muito cuidado com esse detalhezinho aí. Vou até colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui para que você não confunda. As heranças ligadas ao sexo recessivas, temos as seguintes observações. Beleza? Para você não confundir. Ah, Marcos, então se tem herança ligada ao sexo recessiva, é porque tem herança ligada ao sexo dominante? Tem. Tem. Tem alguma observação? Tem. Vamos colocar, né? Não custa nada. Quanto a herança ligada ao sexo dominante, temos a seguinte observação. É a observação que nós vamos colocar para a herança ligada ao sexo dominante, galera. Vamos lá. Pai afetado transmite esse caráter para 100% de sua. Então, às vezes fica bem fácil de você reconhecer quando é uma herança ligada ao sexo dominante, tá? Basta você procurar o homem afetado e para quem ele está transmitindo. Se o homem afetado está transmitindo esse caráter para 100%, a 100% de suas filhas, ou seja, todas as filhas desse cara são afetadas, ele está trabalhando com uma herança ligada ao sexo dominante. Tudo bem? Então, esse é um ponto que você precisa levar para a sua prova. Isso é muito importante, galera. Então, aqui falamos de transgênicos, que foi logo no início da questão, já revisamos o que é um transgênico. Falamos de hemofilia, estendemos um pouquinho a ideia da hemofilia. Beleza? Então, o que a questão está te trazendo? A questão está trazendo uma situação de fusão de células. Então, vamos lá, olha o que ele diz. De acordo com o texto, a ovelha foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado, beleza? Com um tipo de célula. Qual foi a célula que ele fusionou? A célula que ele fusionou foi um óvulo com um fibroblasto. Diga aqui para mim, pessoal. Olha aí, olha aqui a situação. Quando a gente trabalha com fibroblasto, responda aí para mim. Fibroblasto é uma célula gamética ou uma célula somática? Fibroblasto é um gameta ou somática?
Beleza. Essa célula somática, ela teve o gene incorporado ao seu genoma, o gene F9, que é o gene humano. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Foi introduzido esse gene F9 no fibroblasto, pegou esse fibroblasto e incorporou a um óvulo anucleado. Correto? Esse fibroblasto, pessoal, é geneticamente normal ou alterado? Esse fibroblasto que recebeu o gene F9 humano é geneticamente normal ou alterado? Como ele recebeu um gene de uma outra espécie, como ele recebeu o gene de uma outra espécie, é um exemplo de quê, pessoal? Como ele recebeu um gene de uma outra espécie, é um exemplo de quê? Transgenia. Então, a célula é somática e ela é transgênica, e a letra correta é a letra D de dado. Deu de boa? Quarta questão, vamos lá. A sequência de etapas indicadas na figura representa um processo que é conhecido como. Olha o que ele diz ali, pessoal. Primeiro, coleta e cultivo in vitro de células do paciente. Transdução com vetor carregando o gene terapêutico. Seleção e expansão das células com gene terapêutico. Reintrodução das células modificadas no paciente. Esse conjunto de técnicas envolve uma forma de terapia interessantíssima que vem chamando a atenção nos últimos anos e é uma grande perspectiva para tratamentos de algumas doenças que até hoje nós não temos uma cura efetiva para elas. Então, sempre que você tiver a ideia da utilização de genes terapêuticos, ele já disse tudo, aqui é uma figura, por isso que não vai marcar, genes terapêuticos, ele está trabalhando com um conceito. Olha aí as alternativas, já é um item do Enem, olha aí as alternativas, e qual é a alternativa que está diretamente relacionada à situação apresentada aí na imagem, pessoal? Qual é o tipo de terapia ou de processo identificado aí nessa questão? Diga aí para mim. Beleza, vamos lá. Então, a ideia da terapia gênica já está aí bem claro, está bem tranquilo para vocês. Quarta questão. Então, o que a gente vai apenas aqui trabalhar, tá? A quarta questão, ela fala justamente sobre terapia gênica. Quando você fala sobre terapia gênica, é tratamento de doenças genéticas utilizando genes normais. Esse é o primeiro ponto, tá? Bem, como é que nós vamos introduzir esses genes normais ou como é que nós vamos fazer esse tratamento? A substituição de genes defeituosos do paciente por genes normais. Bem, rapidinho, Sara, vou já voltar para você, tá? Agora, como é que eu posso fazer a utilização, essa substituição de genes? Essa é a grande questão. Geralmente são utilizados vírus, vírus geneticamente modificados. Aí eu quero ver a resposta de vocês. Por que vírus? Porque na terapia gênica é muito comum a utilização de vírus. Porque na terapia gênica é muito comum a utilização de vírus, galera? Perfeito. É essa a sacada. São geneticamente modificados e por quê? Porque eles são
Vírus são vírus que se multiplicam dentro ou fora da célula. Eles são específicos, eles se multiplicam dentro ou fora da célula. Perfeito. Então lembra que para um vírus se multiplicar, ele introduz o gene dele, ele introduz o material genético dele na célula que está parasitando. Então, como ele introduz o gene na célula, automaticamente, se eu uso um vírus geneticamente modificado para tratar uma doença do fígado, ela vai infectar a minha célula do fígado. Mas toma muito cuidado. Olha só o que eu vou colocar aqui, tá? Como questão de prova. Cuidado. Olha só a observação que eu vou colocar. Galerinha, indivíduos tratados por terapia gênica obtiveram sucesso ainda transmitem o gene defeituoso para a sua descendência. Por quê? Porque quando é feito o tratamento por terapia gênica, muda-se ou serão mudadas as células-alvo. As células-alvo. Atenção para isso. Quando é feito o tratamento por terapia genética, por terapia gênica, é feito um tratamento sobre um determinado grupo de células, que são as células-alvo. Então, se eu tenho um problema no fígado, eu vou tratar as minhas células do fígado. Mas essa mutação genética ainda está no meu patrimônio genético. Embora eu tenha sido curado por essa técnica, isso não quer dizer que eu não transmitirei mais essa característica à minha descendência. Conseguiram acompanhar? Por quê? Porque a terapia gênica, a terapia genética, ela é específica para um determinado tecido. Ela é sobre um determinado tecido-alvo. Ela muda o gene daquele tecido, daquele órgão que está sendo prejudicado por aquela mutação. Não altera os genes do indivíduo como um todo. Então, embora o cara, sendo submetido a essa terapia, tenha êxito, tenha sucesso, tenha a cura daquela doença, mas ele ainda assim vai transmitir esse gene à descendência. Tudo bem? Pediram, acho que foi a Sara. Já está aqui, Sara. Fez a foto, Sara? Ótimo. Nada. Vamos lá para a quinta. No primeiro semestre de 2018, no Brasil, vou mandar, eu vou salvar em PDF e vou mandar para vocês, tá? Não, a gente não tem um nome técnico para isso, não. A gente fala que é geneticamente modificado. Bárbara, a gente pode falar, o cara é geneticamente modificado porque recebeu um gene normal, entendeu? Por conta disso. Aí, neste caso específico, a gente vai falar só em terapia gênica, caso seja esse procedimento, tá? Beleza, galera? Vamos lá. No primeiro semestre de 2018, no Brasil, houve um amplo debate sobre o uso de agrotóxicos e seus efeitos na saúde humana e ambiental. Um dos motivos pelos quais tais substâncias são utilizadas em larga escala em nosso país é a produção de cultivares geneticamente modificadas, como a soja. Avalie as afirmações sobre organismos transgênicos. Já falamos o que é um organismo transgênico. Então vamos trabalhar logo as alternativas, tudo bem? Transgênicos são organismos que recebem e incorporam gene de outra espécie. É isso que vocês precisam tomar cuidado. Por isso que eu fiz questão de trazer questões que não sejam do Enem. Para quê? Para que a gente possa trabalhar N formas de cobrança. O cara vai desatento, ele vai assim, porra, beleza, tá certo.
Tá certo. Tá certo. Mas a grande questão, pessoal, é que ele não quer a certa, ele quer o que? A errada. Então, transgênico é um organismo que recebe e incorpora gene de outra espécie. Perfeito. Transgenia refere-se ao material genético extraído de um determinado ser vivo e que é introduzido em outro. Perfeito. O DNA a ser transferido é devidamente multiplicado por clonagem após a extração de um vetor. Em seguida, é purificado e inserido a partir de técnicas adequadas no núcleo do zigoto da espécie que se deseja transformar. Perfeito. A soja transgênica é uma planta que recebeu, a partir de técnicas de biotecnologia, um gene de outro organismo capaz de torná-la tolerante ao uso de um tipo de herbicida. Perfeito. A manipulação genética de animais é mais simples do que a de plantas, uma vez que é relativamente fácil obter um animal completo a partir de uma única célula geneticamente transformada, pelo amor de Deus. Mas por que eu mantive essa questão? Eu ia tirar essa questão. Mas por que eu mantive? Por causa do incorreto. Tá? Por causa do incorreto. Mas, Marcos, não é o padrão do Enem. Não é o padrão do Enem. Mas veja que a gente aqui trabalha N conceitos. O objetivo é utilizar exercício para trabalhar conceitos. A manipulação genética de animal é mais simples do que a de planta, uma vez que é relativamente fácil obter um animal completo a partir de uma única célula geneticamente transformada. Aí está mexendo também com o processo de clonagem. A gente sabe que essas técnicas biotecnológicas que envolvem animais têm um grande problema, têm um grande entrave, que são os aspectos éticos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então não há essa facilidade de desenvolvimento de um animal a partir de um embrião geneticamente modificado. Olha aqui, pessoal, eu mantive essa sexta questão, que é uma consequência da anterior, tá? Lembra que a gente está falando de transgênico. Transgênico é um organismo que recebe e expressa um gene de uma outra espécie. Tudo bem? Beleza? Olha o que ele diz. Um herbicida de largo espectro, ou seja, que atua sobre vários seres vivos, foi desenvolvido para a utilização em lavouras. Esse herbicida atua inibindo a atividade de uma enzima dos vegetais envolvida na biossíntese de aminoácidos essenciais. Atualmente ele é bastante utilizado em plantação de soja, podendo inclusive inibir a germinação ou o crescimento de plantas cultivadas. De que forma é desenvolvida a resistência da soja ao herbicida? Herbicida é uma substância que atua sobre ervas, essa que é a ideia. Não esqueçam que existem ervas que são ervas chamadas de daninhas, né? Que são aqueles parasitas, são extremamente prejudiciais. Letra E, Jéssica. São extremamente prejudiciais. Tudo bem? Então vamos tomar muito cuidado aqui com o detalhezinho que é importante da gente trabalhar. O que ele está falando? De que forma é desenvolvida a resistência da soja? Aí eu quero ver a tua resposta agora, tá? Uma soja ser resistente a esse herbicida é porque vai ser um organismo vegetal natural ou transgênico? Para ele tornar-se resistente, natural ou transgênico? Beleza. Para ele ser transgênico, ele vai receber um gene da mesma espécie ou de espécies diferentes? Show de bola. Show de bola. Perfeito. 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 Então, para que a gente possa desenvolver uma planta da soja transgênica resistente a esse herbicida, a gente vai introduzir um gene específico de uma outra espécie. E a letra correta, D de dado. Todos concordam? Pô, show de bola, cara. Muito bacana isso. É muito legal quando a gente assume uma proposta de trabalho, vai fazendo e a gente vai vendo que vocês vão engajando, vão pegando a linha de raciocínio, isso é muito bacana. Sétima, determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas a seguir de sequenciamentos de trechos de DNA
separados por gel de eletroforese de uma família formada por um casal e 4 filhos. Beleza, galera? Então, aqui a ideia que ele está abordando na questão de número 7 está fazendo referência ao famoso teste de DNA. Lembra que o teste de DNA é o famoso fingerprint. Fingerprint, que é a ideia da impressão digital, correto? O que a gente precisa tomar muito cuidado ao falar em teste de DNA? Ele serve para identificação de pessoas. Essa identificação de pessoas pode estar associado a N aspectos, tá? Por exemplo, pode estar associado à dúvida de paternidade. Tudo bem? A parte associada a crimes, a vítimas, né? Então, a gente tem aí colocar crimes, né, de uma forma geral. Identificação de um criminoso. Tudo isso pode ser feito por teste de DNA. Então, a ideia do teste de DNA é justamente obter material genético, ou seja, DNA. Esse material genético geralmente é submetido à ação de enzimas de restrição. Por meio da ação dessas enzimas de restrição, serão obtidos fragmentos de DNA. Esses fragmentos de DNA, eles são, de uma certa maneira, específicos. A partir desses fragmentos de DNA, nós vamos fazer a comparação, tá, entre indivíduos. E aí não tem jeito, tá? Independentemente do teste de DNA, o processo é exatamente esse. Eu tenho amostra, fragmento, depois eu vou amplificar esses genes, eu tenho esses genes agora num gel de eletroforese, esses alelos, e eu vou fazer a comparação. Qual é um ponto que eu considero importante? O que você tem que tomar cuidado? Aí eu vou colocar uma observação aqui importante para vocês. Em teste de paternidade, não esqueçam que 50% do pai e 50% da mãe. Por que eu fiz essa colocação que é óbvia, tá? Atenção em analisar os fragmentos de origem paterna. É aí que tu tens que te concentrar. É observar no DNA do filho quais são os fragmentos de origem paterna, para aí sim você conseguir definir paternidade. Não é que a mãe não seja importante, ela é importante, mas o objetivo não é identificar quem é a mãe, ele já trouxe a mãe lá, é identificar quem é o pai. Então você vai observar aquele fragmento que está presente que não está presente na mãe e comparar com os pais. E aí identificar quais ou qual desses pais está presente aquele fragmento de DNA e aquele que tiver maior semelhança vai ser considerado o pai dessa criança. Tudo bem? Vai se usar primers porque você vai precisar fazer amplificação, né? Então, às vezes, quando você amplifica a gene, para você amplificar a gene, você precisa usar primers, tá bom? Sempre, qualquer processo, qualquer técnica molecular de amplificação gênica, você vai fazer a amplificação, você precisa disso. Beleza? Então, vamos lá para a questão. Olha só, aqui nós temos o item para a gente analisar. Vamos lá. Pai, mãe e os filhos. Tudo bem? 4 filhos. Ele diz, com base no sequenciamento, o filho biológico dessa mãe, com pai diferente do apresentado, é o de número. Galera, um desses filhos aqui não é desse pai. É isso que ele está colocando. Um desses filhos aqui apresentados não é desse cara. Beleza? Um desses filhos apresentados não é desse cara. Então, é justamente isso que a gente vai ter que buscar. Qual desses filhos não é desse pai? Beleza? Então, veja, olha só. Eu tenho aqui pai, mãe e os filhos. Olha o filho 1. Olha só pelo filho 1. Olha, a primeira base, primeiro fragmento vem da mãe, beleza.
Segundo fragmento está aqui no pai. Terceiro fragmento está aqui no pai. Quarto fragmento está aqui na mãe. Fechou. Tudo bem? Olha o filho 3. Terceiro fragmento. Esse fragmento aqui, ó, está no pai. Esse aqui está na mãe. Este aqui está no pai. Este aqui está no pai. E este aqui está na mãe. Beleza. Olha o quarto. Não está. Não está. Não está. Não está. Olha o 2. Não está. Está. Não. Não e não. Eu acho que eu estou vendo alguma coisa estranha aqui nesse quarto, né? Com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa mãe, com pai diferente do apresentado, é o de número. Qual seria aí, pessoal? Beleza. O de número 2. Né? O número 4 está havendo correspondência ali com o pai. Tudo bem? É o de número 2. Beleza? Esse carinha aqui, ele não é filho desse cara que está sendo apresentado aí. Tranquilo? Aí o Enem me traz essa. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma técnica, tá? Façam aí agora. Agora, olha só a sacada. Quais são as particularidades desse item? Beleza. Luciano, vamos lá. A maioria afirma ainda que se fizer gêmeos monozigóticos vai dar o mesmo DNA. Perfeito? Isso, Natália. O número 4 não é filho de nenhum dos dois. Por isso, ele quer que não seja filho do pai. Então, o que acontece? Qual é a sacada aí? Luciano, existem situações que a gente afirma de micromutações que cada uma das pessoas pode apresentar. Então, embora os gêmeos monozigóticos, na sua concepção, tenham o mesmo DNA, com o passar do tempo, é possível que eles apresentem pequenas mutações que os diferenciem. Então, se você tiver técnicas, especialmente utilizando sondas de hibridação, onde é possível buscar essas mutações, é capaz sim de identificar indivíduos, mesmo sendo gêmeos monozigóticos. Então, a gente compreende muito isso, de que com o passar do tempo, devido a essas micromutações, haja essa diversidade genética, mesmo existindo, mesmo sendo entre gêmeos monozigóticos. Então, para identificá-las, são necessárias algumas sondas e técnicas de hibridação de DNA que permitirão isso. Correto? Oitava, um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtidos para cada indivíduo do ninho, para o locus 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, está representado na figura. Então, aqui eu tenho o locus 1, aqui eu tenho o locus 2, eu tenho aqui os alelos A, B, C e D, E, F, G, H. Eu tenho aqui os pais. Olha os pais. O macho tem o alelo B, o alelo E e o alelo G. A fêmea tem o alelo C e tem o alelo G. Tudo bem? Então, o macho B, E, G. A fêmea C e G. Então, a gente pode afirmar que, por exemplo, para o alelo G, eles estão em homozigose. Ele vai gerar essa homozigose bem aqui. Só a título de curiosidade mesmo, não é isso que a questão está pedindo. Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais? Dos filhotes, qual apresentará a coloração típica de penas dos pais? Aí você tem que analisar os filhotes e comparar com os pais. Qual vai ser, pessoal?
Beleza, perfeito. Quais são os alelos que o filhote tem que ter? O filhote tem que ter o alelo B de bola, o alelo C de casa, o alelo E e o alelo G. Tudo bem? Então vamos lá. Olha o número 1. Tem o alelo B? Tem. Tem o alelo C? Tem. Tem o alelo E? Tem. Tem o alelo G? Tem. Então a letra correta é a letra A. Então você tem que comparar os alelos presentes nos pais. O pai tem o alelo B, E e G. A mãe tem o alelo C e G. Então, para ter as cores dos pais, o filhote tem que ter todos os alelos: B, C, E e G. E o único que você encontra é justamente o número 1. Olha o número 2. Só tem o B e só tem o E. Então não pode ter os mesmos padrões de cores. Olha o 3. Tem B, C, G, H. Então não vai ter os mesmos padrões. Olha o número 4. Tem o B, o D. Olha, não tem o D nos pais. Olha o número 5. BC e tem o E. Faltou quem? O G. Então só o número 1 vai ter o mesmo padrão de cores dos pais. Por isso, a letra A. Alguma dúvida, pessoal? Todos acompanharam esse raciocínio? Cara, a nona questão eu acho ela sensacional, tá? Sensacional. Porque ela envolve algumas coisas bem interessantes. Primeiro ponto que a nona questão aborda, tá? De uma forma geral, ela vai falar um pouquinho sobre o quê, galera? Ela vai falar um pouquinho sobre vacina, correto? Vacina nada mais é do que uma imunização ativa. Tudo bem? Ela a produção, estimula a produção de anticorpo. Correto? Ela estimula a produção de anticorpo. Então, toma muito cuidado com isso. Lembra que anticorpo é o que nós chamamos de imunoglobulina, correto? Imunoglobulina, tecnicamente, a gente também pode chamar de IG. O que tem na vacina? Ela contém os antígenos que determinam aquela doença. Então, ela tem um antígeno, ela é uma imunização ativa, ela estimula a produção de anticorpo e a finalidade dela é uma finalidade profilática. Profilática, ou seja, é uma prevenção. Você toma a vacina para que haja a prevenção contra uma determinada doença. Essa é a sacada da questão, tudo bem? Mas olha só o que o cara trouxe para vocês. Uma determinada empresa disponibiliza 4 possíveis vacinas para a dengue, V1, V2, V3 e V4, que possuem diferentes combinações dos 3 genes estruturais do vírus da dengue. O gene C, que codifica para uma proteína do núcleo capsídeo viral, o gene M e o gene E, que codificam proteínas da superfície do vírus. Estes estão representados por bandas na composição de cada vacina na figura 1. Então, aqui eu tenho o gelzinho. Então, a gente vai observar, a vacina 1 tem o gene C e o gene M. A vacina 1 tem o gene C e o gene M. A vacina 2 tem o gene E e o gene M. A vacina 3, apenas o gene C. A vacina 4, apenas o gene E. Juntamente com as potenciais vacinas de DNA, essa empresa realizou o estudo em laboratório com 10 camundongos, nos quais foram injetados vacinas com DNA controle e com os genes C, M e E, a fim de avaliar a resposta imunológica quanto à produção de anticorpo, figura 2, e quanto à de células T citotóxicas, figura 3. Olha só o porquê essa questão é sensacional. Galera, controle está aqui embaixo. O gene C, olha a produção de anticorpo. Gene M, olha a produção de anticorpo. Gene E, olha a produção de anticorpo. Células T citotóxicas, as porradeiras. Controle deu baixo. Gene C também deu baixo. Gene M aumentou e gene E também aumentou. Ou seja,
para que seja um excelente candidato à vacina, seria interessante que tivesse 2 genes. Concordam comigo? Digita aí para mim, pessoal, quais são os 2 genes que são necessários terem nesse componente de vacina para que seja uma candidata interessante a ser utilizada como forma de imunização. Perfeito. Tem que ter esses 2 genes. Porque foram os 2 genes que tiveram resultado satisfatório. Olha os candidatos aí. Olha os candidatos aí, galera. Qual desses 4 candidatos tem o gene M e tem o gene C? E tem o gene E? Qual deles? V1, V2, V3 ou V4? Então a gente sabe que V2, por apresentar o gene E e o gene M, é o principal, né, dentre essas em potencial aí, vamos assim dizer, para ser uma vacina eficiente. Alguma dúvida? Muito boa. Essa questão é muito show de bola, cara. Vamos lá. A questão de número 10 é uma questão de conceitos básicos. Conceitos básicos. Um grupo de cientistas dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e da China conseguiu eliminar de embriões humanos cópias mutantes do gene MYBPC3, responsável pela miocardiopatia hipertrófica, doença cardíaca que provoca morte súbita e afeta 1 a cada 500 pessoas. Os cientistas utilizaram a técnica CRISPR para substituir a sequência de DNA com mutação pela saudável. Dos 58 embriões, 42 se desenvolveram sem o gene que causa a enfermidade, uma taxa de sucesso de 72%. Acerca das informações contidas no texto e dos conhecimentos relacionados ao tema, as tais afirmativas a seguir e essa é a alternativa que contém todas as corretas. Na verdade, aquele texto é um texto só de embasamento, o que ele quer mesmo é a análise das afirmativas. Tudo bem? Vamos lá. O ácido desoxirribonucleico, conhecido simplesmente como DNA, é responsável pela hereditariedade. Nele encontram-se 4 tipos de nucleotídeos que diferem quanto às bases nitrogenadas. As bases púricas do DNA são timina e citosina, enquanto que as bases pirimídicas são adenina e guanina. Galera, tá certo ou errado isso aí? Tá certo ou errado essa afirmativa? Está errado, porque as bases púricas são adenina e guanina e as bases pirimídicas são timina e citosina. Tira o item 1, tudo bem? Tira o item 1. Então você já vai eliminar a letra B de bola. Vai para a segunda. O intron é inicialmente transcrito no núcleo celular em uma molécula de pré-RNA, mas depois é eliminado durante o processamento ou splicing. Esse processo acontece no citoplasma antes de ocorrer a tradução. Está errado, porque o splicing acontece dentro do núcleo. Então, vamos lá trabalhar algumas informações para a 10ª questão, galera. Vamos lá trabalhar algumas informações para a 10ª questão. 10ª questão. Primeiro, quando você fala em DNA, você vai falar em ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico é uma molécula bifilamentar, correto? Formada, por 2 filamentos complementares. Atenção agora. Apresenta bases púricas, que são a adenina e a guanina, e bases pirimídicas, são a timina e citosina. Atenção porque eu vou colocar na molécula, a molécula de DNA bifilamentar. Cuidado com isso. Cuidado com o que eu vou falar. Na molécula de DNA bifilamentar,
A somatória de bases púricas, é igual à somatória de bases pirimídicas. Por quê? Porque a adenina apareando com timina e guanina faz par com citosina. Tudo bem? Então, toma muito cuidado com esse detalhezinho aí. Um outro ponto que é importante da gente destacar agora. Genes. O que são genes? Genes são segmentos de DNA. Certo? Gene é um segmento de DNA. Galera, o gene ele é um segmento de DNA heterogêneo. Vou colocar assim, heterogêneo. Tá? Os eucariotos. O que é um segmento de DNA heterogêneo? Apresenta regiões com informação genética, são chamadas de exons, regiões sem informação genética, são chamadas de introns. Tudo bem? Aí tem um detalhezinho importante. O que é a transcrição? A transcrição é quando nós temos o gene, ou seja, o DNA, a partir dele você vai ter a produção do RNA, correto? Todo e qualquer processo de transcrição, ele vai acontecer aonde? No interior do núcleo. Esse é um ponto importante. Aí vem a sacada. Cuidado. Quando ocorre o processo de transcrição, tanto o intron como o exon serão transcritos, tá? O que é o splicing? O splicing, pessoal, é a remoção das sequências introns que foram transcritas. Então, eu digo que o splicing é a modificação do RNA mensageiro. E aonde isso acontece? Dentro do núcleo. Galera, isso aqui é importante para vocês. O splicing é justamente esta modificação do RNA mensageiro que acontece dentro do núcleo, antes do RNA mensageiro sair em direção ao citoplasma. Então, quando ocorre o processo de transcrição, se o gene é desse tamanho, o RNA mensageiro vai ser desse tamanho também. Só que aí o que vai acontecer? Nesse tamanho de RNA mensageiro, eu tenho introns e exons. Quando o RNA mensageiro vai sair do núcleo em direção ao citoplasma, os introns são removidos. Então, o RNA no citoplasma ele é muito menor comparado com o RNA dentro do núcleo. Então, esse processo de modificação do RNA, ele é fundamental para os eucariotos. Ele é essencial para os eucariotos e para a síntese de proteína. A gente, inclusive, fala hoje em dia é possível, a partir de uma única sequência de DNA, haver a produção de várias proteínas diferentes, que é o famoso dogma central. Então, antigamente, a gente dizia assim, que cada DNA ou cada gene produz uma proteína, né? Hoje a gente sabe que o gene pode produzir mais de uma proteína. Por que essa relação é válida? Porque os estudos mostram que é possível modificações no RNA mensageiro. Então, se essas modificações acontecem, automaticamente o número de proteínas produzidas podem ser diferentes, correto? Então, a gente tem aí essa informação importantíssima na questão de número 10. Beleza? Então, veja, o intro é inicialmente transcrito no núcleo em uma molécula de pré-RNA, mas depois é eliminado pelo splicing. Esse processo ocorre no citoplasma? Não, acontece dentro do núcleo. Então está errado. Enzimas de restrição, ou também denominadas de endonuclease de restrição, são as ferramentas básicas da engenharia genética, desempenhando função de cortar moléculas de DNA em pontos específicos em reconhecimento a determinada sequência de nucleotídeos. Perfeito. A enzima de restrição tem esse papel. Tudo bem? Através da terapia genética é possível o tratamento de doenças, como as neoplásicas,
as hereditárias e as degenerativas. O tratamento consiste na inserção da versão funcional, ou seja, normal do gene, para o organismo portador da doença, com o uso de técnicas específicas. Perfeito. Aí não esqueçam a utilização de vírus pela sua especificidade e pela capacidade de multiplicar dentro da célula. As diferenças na sequência de DNA entre indivíduos são chamadas polimorfismos. No genoma humano, o polimorfismo pode ser observado tanto no DNA em sequência única quanto no DNA em sequência repetida em tandem, também verdadeiro. E aí isso nos possibilita a letra A como resposta. Beleza, galera? Tranquilo? Bem, vejam só. Aí, o meu objetivo era responder 10. A gente tem aí algumas outras questões que eu quero que você resolva em casa, tá? Quero que você bata a sua cabeça agora, quero que você trabalhe a sua essência, o seu conhecimento aí, tudo bem? Existem aí mais 10 questõezinhas, algumas discursivas e outras objetivas, tá? O nosso objetivo justamente foi fazer esse trabalho na aula de hoje, bater muito em informações, pegar pesado em informações para te dar esse subsídio para você resolver as outras. Então, você tem aí um material de exercício para resolver, que ele é complementar, e esse material de exercício, essa complementariedade de questões para você resolver, correto? Eu gostaria só de mostrar aqui para vocês uma situação que eu considero interessante. Eu trouxe essas questões discursivas que eu considero que são fundamentais, beleza? Vamos analisar aqui, pessoal. Eu quero analisar com vocês uma dessas questões. Eu vou deixar outras para vocês fazerem, mas eu vou resolver uma questão aqui para vocês. Ó. Eu vou resolver essa da FUVEST. Olha que questão bacana. Indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. Indivíduos intolerantes não conseguem digerir esse açúcar, tá? Quem tem intolerância à lactose sabe, né, do que a gente está aqui falando, tudo bem? A principal causa da intolerância é a diminuição na produção da enzima lactase, especialmente na fase adulta. Por isso que é muito comum, pessoal, as pessoas, com o passar do tempo, apresentarem essa doença, tá? A indústria de laticínio beneficia-se da biotecnologia para incluir uma lactase de levedura nos alimentos. Lembra que levedura é fungo. Fazendo com que a lactose seja digerida antes de ser consumida, gerando assim produtos lácteos sem lactose. Considerando que o pH ótimo para o funcionamento da lactase é de aproximadamente 7,5, em que região do sistema digestório humano acontece essa digestão dessa enzima? Aí fica fácil, galera. Aí fica fácil. Eu tô falando de FUVEST, tá? Tô falando de FUVEST. Tô falando de seleção para USP. Tô falando talvez do vestibular mais concorrido do Brasil, tá? Não quantitativamente, mas qualitativamente. Beleza? Vamos lá. Na boca, digita aí para mim, pessoal. A gente diz que é um pH o quê? Na boca. A gente diz que é um pH o quê? Digestão na boca. Show de bola, galera. Da boca vai para o estômago. A digestão no estômago é como? Show. Da boca vai para o intestino. A digestão no intestino é qual? O pH básico alcalino é ligeiramente acima de quanto? Então a gente pode considerar que esse pH sendo 7,5 é ligeiramente alcalino e a digestão em ambiente alcalino acontece no intestino. Essa é a resposta. No intestino. Então você está trabalhando com uma questão da FUVEST, seleção para USP, onde ele traz pH 7,5, fala da lactose, que é digerido pela lactase, todas essas informações tem no texto. Aí ele diz que acontece no pH 7,5. Aonde é que acontece essa digestão? Intestino delgado. Tudo bem? Aí ele traz a letra B. Quando o cara traz a letra B, todo mundo fica, pelo amor de Deus, fica alucinado, achando que é uma coisa do outro mundo. Vamos lá.
A região codificadora dos genes é precedida e controlada por uma região reguladora. Uma mutação C para T, na região destacada na tabela, aconteceu há cerca de 10 mil anos, em pessoas do norte europeu e foi conservada, resultando em manutenção da expressão do gene na idade adulta e consequente permanência de habilidade de digerir lactose. Essa mutação aconteceu em que região do gene? Baseado nessa mutação, qual é o padrão de herança da característica tolerância à lactose na fase adulta? Tolerância à lactose na fase adulta. Então vamos lá. É uma questão de leitura, tá? Olha o que ele diz. A região codificadora dos genes é precedida e controlada por uma região regulatória. Uma mutação, C para T, na região destacada na tabela, aconteceu há 10 mil anos e foi conservada, resultando na manutenção da expressão do gene da idade adulta e, consequentemente, permanência de habilidade de digerir a lactose. A habilidade de digerir, ou seja, ele é tolerante à lactose. Essa mutação aconteceu em qual região e qual é o tipo de herança dessa tolerância à lactose? Então, vamos lá. Indivíduo 1, tolerante à lactose. Tolerante à lactose. Sequência, 19 mil nucleotídeos antes do primeiro exon. Lembra que exon é a região codificante. Antes do primeiro exon. Então, olha o que ele diz. Alelo 1, cromossomo 2. Eu tenho aqui o T. Alelo 2, eu tenho aqui o T. Tá vendo? Lembra que a tolerância está associada a essa mutação, C para T. Ele é TT. Vem aqui. Digita aí para mim, pessoal. Ele é homozigoto ou ele é heterozigoto? O indivíduo número 1, tolerante à lactose. Ele é homozigoto ou heterozigoto, galera? Fechou. Show de bola. Número 2, tolerante à lactose. Tolerante à lactose. TC. Responde para mim. Ele é homozigoto ou heterozigoto? Show, show. 4. Tolerante à lactose. Tolerante à lactose. CT. Homozigoto. Opa, aqui errou, né? Seria o indivíduo 3, perdão. Homozigoto ou heterozigoto, pessoal? Homozigoto ou heterozigoto? Show. Intolerante à lactose. Intolerante à lactose. CC. Homozigoto ou heterozigoto? Show de bola. Então, a tolerância à lactose, ela pode acontecer em homozigose e em heterozigose. Fechou comigo? Se a tolerância à lactose pode acontecer em homozigose ou heterozigose, significa dizer que esta tolerância é um caráter dominante ou um caráter recessivo? Pronto. Pronto. Então, olha o que ele diz. Essa mutação aconteceu em que região do gene? Aconteceu antes do primeiro exon. Então, provavelmente aconteceu em um intron, em uma região não codificante. Qual é o padrão? O padrão da tolerância à lactose é um padrão de herança autossômica dominante. Olha o que ele diz. Bactérias transgênicas que expressam o gene da lactase são utilizadas para a produção dessa enzima. Cite uma manipulação em laboratório necessária no gene da lactase de levedura para que ele possa ser expresso em bactérias. Aí qual é a sacada? Eu vou cortar o gene. Para eu cortar o gene, eu vou utilizar uma enzima de restrição. Eu vou pegar a DNA ligase e vou colar para que eu possa agora produzir um DNA recombinante e assim eu vou expressar esse gene em um outro organismo. Então, eu tenho que utilizar uma enzima de restrição para isolar esse gene aí de levedura, tudo bem? E aí, depois eu vou pegar a DNA ligase para pegar esse gene da levedura e colocar na bactéria. A bactéria vai produzir a proteína, porque ela tem ribossomo, ela tem todo o maquinário celular específico para isso. Olha só o que a gente discutiu, galera. Uma questão da FUVEST
uma questão de segunda fase, uma questão que trabalha a seleção só para a USP, de uma maneira onde o conhecimento prévio de vocês, junto com o que nós trabalhamos na aula de hoje, possibilitou a resolução sem nenhum tipo de problema. De boa, galera? Bem, a gente